Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, convidado especial hoje aqui comigo, Marcelo Nóbrega. Tudo bem, Marcelo? Tudo em ordem, Zé Nascimento, tudo perfeito. Inverno de 2025 aqui no Paraná, agora 9 graus. São Paulo, São Paulo está 14, então tá um pouquinho melhor, mas tá frio. Eu não costumo vestir casaco e hoje eu tô. eu estou na mesma aqui também em Curitiba. Olha, mas a conversa de hoje, como sempre, a conversa com o Marcelo sempre é agradável. A gente numa jornada aí de troca de informação por muitos anos e a gente está te convidando para conversar com a gente para um projeto especial que é o Descomplicando a Gestão. E eu tenho algumas questões aqui para trazer, até porque a gente vai ser autores, né, e coautores juntos neste capítulo. Como que você avalia a liderança das empresas na atualidade, meu amigo? Você que tem uma jornada de experiência muito grande. Para quem não te conhece, eu queria que você abrisse se apresentando e falando da sua jornada e já nos respondendo. Tá bom, faço isso. Então, brevemente, a minha formação é em ciência da computação. Estudei isso lá atrás, há muito tempo. Trabalhei 10 anos como profissional de TI, executivo de TI no mercado financeiro. Depois eu mudei de mercados. Trabalhei em petróleo e gás, bens de consumo, aviação e alimentação. E também mudei de área. Logo que eu saí do mercado financeiro, eu fui para recursos humanos, mas nessa primeira experiência dentro de recursos humanos, eu ainda acumulava TI e Olha, também assumi as áreas de compras e contratações, saúde, segurança e meio ambiente de uma grande petroleira. Foi na movimentação seguinte que aí eu fiquei dedicado exclusivamente a recursos humanos. E aí foram 20 anos de carreira em recursos humanos, sempre multinacional, né? Sempre empresa grande, de origem anglo-saxã, e em momentos de muita mudança, de muita transformação, tá? Então é isso que tem de comum em todas as passagens que eu fiz ao longo da minha carreira. E nos últimos 5 anos eu saí do mundo corporativo e eu me dedico à consultoria, formação de lideranças, posições em conselho, e eu sou investidor anjo de várias startups de recursos humanos diferentes, né? E que aí está a convergência dos meus dois mundos, né? O mundo de TI e o mundo de recursos humanos, ajudando essas startups a serem bem-sucedidas e a resolverem problemas reais de gestão de pessoas no nosso país. Dou muita aula, tem um podcast chamado Você Está Contratado, está todo mundo convidado a nos você e seguir. o Gederson Beck, né, nosso amigo. Está no YouTube e está no Spotify. Tenho livros publicados, dou aula, dou palestras, então hoje é um portfólio variado, mas tudo convergindo para ajudar a comunidade de recursos humanos a alçar voos. Legal. Não, e é bacana te ouvir, né? E a gente tem algumas coisas em comum. Eu falo que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresa, sou um ex-jornalista que virou professor e escritor de livros, né? Então a gente está em constante reinvenção, que é a realidade desses tempos, né? A necessidade Exatamente. da gente se readaptar, se reinventar e sair na frente. Eu tenho dito que nesse momento a gente está criando as nossas profissões do futuro. Inclusive faz parte, né, da nossa discussão aqui num projeto que em breve estará em pé, que é o futuro do trabalho. Agora, como que você avalia as lideranças na atualidade com toda essa vivência e experiência que você tem? Boa. Então, você já deu o carimbo da data aqui para a nossa conversa, né? Estamos em julho de 2025. A gente está passando, neste momento, por uma série de transformações bruscas, radicais, e velozes, como nunca antes. O mundo sempre mudou, não tem a menor dúvida, mas nós tínhamos mais tempo para nos acostumarmos a essas mudanças. Houve época em que as mudanças eram de uma geração para outra. Hoje são várias mudanças simultâneas. Entendi. Então, tem questões, climáticas, demografia, comportamento, tecnologia, geopolítica, e tudo isso está afetando a maneira como a gente trabalha, como a gente se relaciona com outros no trabalho, e mais importante, eu acho, o nível de relevância que o trabalho tem nas nossas vidas. Já foi mais importante a gente dizer o Marcelo ou o Nascimento da empresa tal. O sobrenome corporativo já teve maior relevância do que tem hoje. Porque
a gente hoje pode trabalhar simultaneamente para mais de uma empresa. A gente tem a gig Exatamente. economy, né? A gente tem a gig economy. É, a gente tem as multicarreiras. Longevidade é um outro fenômeno. Então, e parte dessa coisa do multicarreirismo vem dessa longevidade, né? Trabalhar numa mesma empresa já está rareando, mas ainda porque a gente vai viver muito mais tempo e não vamos querer trabalhar na mesma empresa e nem na mesma coisa que a gente faz, na mesma disciplina, né? Por que não parar, estudar alguma coisa e começar uma carreira nova, por exemplo? E aquilo que era realidade, né, para os nossos pais. Ele nasceu profissionalmente dentro de uma empresa, cresceu lá dentro e ficou o resto da vida. Para nós, E isso não faz mais tudo sentido. bem, porque eram poucas as ofertas, eram poucas as oportunidades, a coisa não mudava tão rapidamente mesmo, então tudo bem. Mas hoje existem mais, a gente pode se divertir mais, acho, né? Verdade. É como Uhum. eu vejo isso. O mundo é É, mais, o mundo é amplo, né? Ele tem, você não precisa, tem muita gente que a gente acompanha e vê isso, né? A pessoa fica lá na empresa a vida toda e às vezes o profissional fica a vida inteira reclamando. Calma, respira. Existe vida inteligente fora da sua companhia e vice-versa também, né? Empresas não se prendam àqueles talentos que não estão trazendo os resultados que você precisa. e outra coisa, a gente pode sair de uma empresa e no futuro retornar para essa empresa, algo que no passado Boa. era impensável, a gente ficava de mal com a É pessoa que saía, verdade. né? Né? Eu tenho alguns casos dessa forma. Eu saí da Globo, da RPC e voltei. Daí saí da Record e voltei. Então, Né? E aí você. você volta, por exemplo, para algumas empresas, eu voltei como consultor, voltei como mentor. Né? E eu acho que isso é de uma Então, grandeza muito legal. Né? é isso, essa flexibilidade. E aí, falando em flexibilidade, me traz o último ponto que eu quero trazer na hora que eu estou falando de todas as mudanças e transformações, para depois falar finalmente sobre as lideranças, tá? Então, Obrigado. flexibilidade. A gente está trabalhando aqui, nós, no momento, cada um na sua casa, né? Em cidades diferentes, poderia ser em países diferentes. A gente poderia estar num café, na praia, no hotel, ou no local de trabalho mais tradicional. Mas hoje essa coisa da possibilidade de trabalhar de forma remota é muito mais presente. Então, essa flexibilidade do home office ou do anywhere office está muito presente. Bom, feita essa explanação inicial, para Uhum. dizer que o mundo está mais complicado, está mais difícil para os gerentes, Bom, para mais gerentes. Como é que eu dá os seus lido? pulos, tem que dar os Exato. seus pulos. Então, mas que pulos? Hum, No passado a gente sabia para onde pular, é ou tinha verdade. boas intuições de para onde pular. Agora é muita coisa mudando ao mesmo tempo agora, assim, tudo simultâneo, né? E empilhado, e uma coisa confunde a outra. Então acontece uma coisa do outro lado do planeta que nos afeta. Aqui, as guerras, por exemplo, disruptando a cadeia logística, aumentando o preço de insumos, de commodities. Não tenho nada a ver com isso? Não tenho, né? Hoje em dia a gente tem, né? Tem, né? Então, tá confuso, tá difícil de administrar isso. Cultura corporativa, um componente extremamente forte para o sucesso das empresas. Como é que eu mantenho isso, valorizo isso, se está todo mundo dentro de casa, não está todo Dentro de mundo no mesmo casa. local de E trabalho? nós estávamos acostumados, né, à questão cultural de você encontrar com o teu gerente, encontrar com o dono da tua empresa em algumas situações, os teus colegas, né? A própria questão do espaço físico, Exatamente. é um mundo muito novo, né? Agora, dicas práticas, né? Primeiro, então a gente Uhum. já fez uma análise de como estão as lideranças, qual é o desafio dessa liderança hoje. Pô, Temos caminho, como melhorar. Como que sim. você, numa empresa média, né? Porque é muito amplo. Então, você tem uma empresa tradicional, uma empresa. O pessoal diz assim: ah, não, home office, né? O home office serve para todo mundo. Claro que não, né? Para alguns negócios ele Perfeito, não vai isso? dar certo. Não, e a gente tem que assumir isso e permitir isso, né? E as pessoas Dicas, escolhem se querem trabalhar com home office ou não e vão para o lugar que permite ou não, de acordo, né? Vamos nos alinhar à cultura e à maneira de ser da empresa, em vez de reclamar. vamos lá, vamos pensar em liderança. Então, isso, Você falou do gerente. dicas. Quais são as dicas para esse gerente?
Eu gosto de Excelente. conversar com você porque você não deixa assunto sem resposta. Muito obrigado. Que a gente vai abrindo, né? É, Então, esse gerente, cara, eu tô na vamos cadeira voltar. de E vamos falar de gerente. coisa prática. Acho que eu também sou prático, né, Isso, Nascimento? é Né? isso aí, Não é sou isso que muito vale. teórico, não, né? Então, eu gosto também disso. Então, vamos lá. O, uma mudança, a mudança que nós estamos vivendo, na verdade, eu posso dar o selo, eu posso chamar isso de crise. Toda mudança é uma crise. Crise, obviamente, é um nome, é um termo um pouco exagerado, um pouco forte, né? Mas, de certa forma, é. Eu vou pedir licença para quem está nos ouvindo, que eu tenho que acender o telefone rapidinho para Atenda. responder a portaria aqui. Peraí. Mas pode responder o telefone e eu vou segurando aqui a conversa. Nossa conversa de hoje é com o Marcelo Nóbrega, ele que é executivo de tecnologia, de recursos humanos, hoje está fortemente no mundo digital, né, nas RHs Techs e assim por diante. E a conversa nossa aqui, ela é sempre viva, né? A gente está fazendo aqui uma gravação como se fosse ao vivo. E no mundo real, as coisas acontecem ao vivo, né, meu querido? No home office é assim, né? Assim, né? E no mundo real também é A assim, né? rotina da casa entra. Agora, tem uma Então, coisa, eu acho que assim, a gente falou da praticidade, né? É, como é que nós estamos preparados em qualquer circunstância para lidar com situações que são diferentes? E no mundo empresarial é a mesma coisa. A gente não tá. tinha pandemia, a gente não tinha a tecnologia como está, a gente não tinha inteligência artificial. E foi lá, ó, bateu na porta do gerente. E agora, José? Então, não estamos preparados e não estaremos preparados, porque agora o nível da surpresa é diferente, né? Mas a gente pode se preparar para desenvolver adaptabilidade. Esse é o segredo, adaptabilidade, tá? E como? Sendo generalista, tendo curiosidade, experimentando coisas novas, implementando aquilo que você aprendeu, executando, fazendo acontecer, aprendendo com esse ciclo, tomando risco. E aí isso se alimenta e você, na próxima mudança, vai ter maior facilidade, porque você já viveu mudanças anteriormente. Então, lembra que eu falei que na minha carreira eu sempre mudei de uma empresa para outra, porque a empresa estava precisando de alguma transformação. Então, eu vivi várias transformações na minha vida, na minha carreira, tanto profissional quanto pessoal. Eu busquei isso, eu gosto disso, né? Então, isso me alimenta, isso me energiza. Mas, com cada uma dessas passagens, eu fui aprendendo e fui me tornando mais curioso, mais aumentando meu apetite ao risco e me tornando mais adaptável e mais facilmente aconteceram as mudanças seguintes. Aí vamos falar da liderança finalmente. O... Num momento de crise, eu classifiquei este momento de transformação que nós estamos vivendo como crise para falar de liderança em crise. E a gente está vivendo uma crise que começou com a pandemia e não terminou. A gente ainda está vivendo efeitos da pandemia, tá? É verdade. Ainda tem isso. Na confusão toda que eu enumerei, ainda tem a coisa da pandemia, tá? Então, tem gatilhos de coisas que nos aconteceram durante a pandemia que estão sendo ativados neste momento. Bom, E a... como é que o líder se posiciona? Vamos falar disso? Vamos, por favor. Então, vamos lá. Quero. Numa Aqui crise, a ideia nossa é descomplicar e destrinchando os pois assuntos. é, eu tô Boa, só é que a gente abriu algumas caixinhas, né? Então, deixa eu voltar fechando as exatamente. caixinhas. E numa crise, as pessoas, e aí você que está ouvindo, você que está lendo, pensa no seguinte: pensa na pandemia, pensa quando a gente foi para o lockdown, tá? Provavelmente você vai se associar a isso. Comportamentos que as pessoas demonstram quando passam por uma crise. Três coisas. Eu preciso de certeza, eu quero manter a minha autonomia e eu quero me identificar com terceiros. Eu quero ter certeza que eu não sou só eu, tá? Como é que isso se manifesta no dia a dia, no trabalho? O... eu quero ter certeza das coisas. Então, eu quero informação. Eu vou desproporcionalmente investir mais tempo na busca de informações. Então, no momento da pandemia, por exemplo, eu abria aqui em casa, todas as minhas televisões estavam ligadas o dia inteiro,
porque eu queria ver o noticiário, queria ver o que estava entendi. acontecendo. Eu consultava a internet para obter mais informação, aprofundar a informação que eu via no noticiário. A gente recebeu um monte de coisa nos WhatsApps nossos. Eu olhava aquilo tudo, lia aquilo tudo. Então, em vez de eu focar nas minhas atividades rotineiras, no meu trabalho, no meu dia a dia típico, eu investi desproporcionalmente mais tempo na busca de informação, porque eu queria Bom, saber, queria ter certeza o que estava acontecendo, tá? Qualquer transformação é isso. Fez uma fusão com outra empresa. Você vai querer saber quem é que vai mandar a partir de agora. Como é que é aquela empresa que está chegando? Quais são as estruturas? Meu emprego está em risco? Vou buscar essas informações. Já falo como é que o líder tem que se posicionar. Informação para quê? Informação para eu fazer o meu trabalho bem feito, né? É o que eu tenho que ter. Então, falando o líder tem que se posicionar como uma fonte de informação. O bom. líder tem que filtrar tudo para a equipe e passar para a equipe de forma periódica, regular e na quantidade certa a informação que a equipe precisa ter para trabalhar. Para trabalhar no quê? Trabalhar no que é essencial. Numa crise, você restringe aquilo a que você dá atenção. Você trabalha no que é indispensável. Então, voltando na questão da pandemia e no segundo ponto que eu disse, eu quero ter autonomia, eu quero me sentir dono do meu pedaço, dono da minha vida. Então, numa crise, eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais horas em mais coisas, mais rapidamente, o que é contraproducente, vai ser ruim. Você vai trabalhar com qualidade inferior, vai ter retrabalho, vai ter desperdício. Tarefa do líder, dar a informação para fazer o trabalho essencial. Focado. Foca a turma, exatamente. A qualidade dele de generalista, né? Você falando assim, me veio uma imagem em mente que é uma figura esponja, que absorve muita coisa em termos de informação e de Sim, conhecimento, para que ele sim, possa deter repertório, né? Informação para tomada de decisão, né? Então, sim, assim, a gente sim. tem confundido o líder, né, de um projeto, não, aquele cara que é o melhor, que sabe fazer tudo. Não, necessariamente. Ele Não. precisa ter a competência de entender o negócio com profundidade e ter elementos para escolher as melhores pessoas no time e repassar essa informação e ficar, né, Isso no aí. gerenciamento, na gestão para a tomada de grandes decisões, para dar o caminho, né? Você me Definir ajudou. indicadores, alinhar a turma, é isso. Conseguir recursos para o trabalho, é nessa linha. Terceiro ponto, então, a gente quer mais informação, a gente trabalha mais, papel do líder, dar a informação necessária e focar, reduzir, tirar o ruído da turma, tá? Terceiro ponto que eu falei a gente quer entender que a gente não está perdido, confuso no meio desse negócio todo sozinho. Papel do líder, mostrar que ele também está confuso. Criar essa conectividade, essa conexão, assim, reunir a turma. Na hora que você está dando a informação e definindo o que fazer, você vai dizer, gente, está complicado mesmo. E eu também estou meio confuso nessa história toda. Mas juntos, nós vamos trabalhar para achar as nossas soluções. Estamos juntos. Também estou confuso, também estou receoso. É um Ah, pouco de empatia, de se colocar no lugar dos outros, de descer do mesmo nível, né? De não dizer é que ele isso é o aí. melhor. É isso Juntos aí. somos mais, né? E sozinho eu sou só um nesse projeto. É isso aí. É isso aí. Então, recapitulando, é, papel do líder, dar informação, focar a turma e estar junto. Tudo bem, hein, professor? Fundamental nesses momentos de Uma, transformação. uma masterclass. O problema do condomínio e da portaria está resolvido? Precisa Não, não voltar tá. ou Você não? está vendo que eu estou olhando para o lado, né? Então aqui o pessoal chegou, Qualquer eu estou coisa vendo o fica. pessoal pela janela. Eu tenho que dar Não, um pulinho lá fora, Zé. não, mas fica tranquilo, eu vou segurar aqui, vou continuar conversando com o pessoal e assim que você voltar, a gente retoma, né? A nossa conversa de hoje com o Marcelo Nóbrega, que é professor, que é doutor, professor da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor de recursos humanos e de tecnologia de grandes empresas de petróleo e gás, né? Foi também diretor de recursos humanos, foi onde eu conheci o Marcelo, do McDonald's, uma operação enorme, cerca de 50 mil funcionários, orçamento de 40 milhões. Olha só, você de RH fica imaginando, né? 40 milhões orçamento de RH.
Para quê? Para fazer gestão de pessoas, fez um trabalho excepcional lá de realinhamento, de cultura, de posicionamento, reconhecimento de pessoas. Se você for no meu canal, no Top de Gestão, você vai ver várias entrevistas que eu fiz com o Marcelo, ele contando o case de recursos humanos do McDonald's, vários cases interessantes. Um deles que ele me reportou foi relacionado à questão do uniforme, né? As pessoas não gostavam de usar. Estou contando aqui, viu, Marcelo? Estou contando para o pessoal aqui um pouco do seu repertório, dos assuntos que a gente já conversou, né, do seu case de RH lá no MEC, na questão do uniforme, da cultura, da visita às famílias, né? Mas esse assunto para uma outra conversa, para que você acompanhe lá as conversas do Marcelo no Você Está Contratado, que são as entrevistas que ele faz lá com o Gederson, e também as minhas conversas com o Marcelo aqui no nosso canal, né, que é o Top de Gestão. Você vinha falando para a gente de 3 pontos importantes: a informação, o líder que precisa focar, né? E o líder que precisa estar no mesmo nível de empatia, de singeleza com o seu time. Perfeito. Eu entro aí já numa próxima pergunta, né? Boa. Novo mundo, nova tecnologia. E você tem estudado, tem sido um embaixador das questões relacionadas à inteligência artificial, tem falado muito sobre esse tema. Daqui para frente, mundo mais humanizado ou mais tecnológico? Como fazer essa mescla ideal? Meu Deus do céu. Então, é difícil isso também, né, Nascimento? Eu costumava te falar, há um tempinho atrás, o futuro será analógico, que é justamente esse dilema, né? É digital, o analógico acabou, mas assim, eu acho que será uma combinação das duas coisas, né? A gente está falando hoje sobre a Ambidestria, inteligência. né? Isso, tem isso também, né? Como é que navega esses dois mundos, assim? E a gente está falando de inteligência artificial agêntica, que é a inteligência Uhum, artificial semi-autônoma, né? Até uhum. tomando algumas decisões para a gente dentro de um escopo que a gente define e dá liberdade para essa tomada de decisão. Então, não tem a menor dúvida, e já está acontecendo nas empresas de ponta, o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial, dentro das várias áreas de negócios, inclusive na área de recursos humanos. Uhum. Na China, existe uma empresa chamada NetDragon, que tem o CEO, a CEO da sucursal desta empresa em Hong Kong, é um bot programado para emular as decisões, a tomada de decisão do Elon Musk e do Jeff Bezos. E essa Uau! empresa tem resultados ótimos. O CEO é um avatar, o CEO é uma inteligência artificial. Ele começou como bot, né? Hoje é uma inteligência artificial que toma decisões de negócio. E não tem um líder, Caramba! né? Não tem um CEO. Então, a gente, né, essa empresa do seu chefe já é uma inteligência artificial. Uhum. Então, isso, a gente vai ter nossos assistentes pessoais, a gente vai ter colegas de trabalho, chefes, membros de equipe, Uau! pessoas e agentes de AI vão trabalhar conjuntamente, vão se somar. Para mim, Gostei dessa tua visão, dessa simbiose, dessa mistura é e desse isso, é equilíbrio. simbiose. Né? Ora você está falando aqui, eu descobri agora no chat GPT aquela funcionalidade que ela vai conversando comigo, né? O que você Sim. pode me falar sobre o Marcelo Nóbrega? Marcelo Nóbrega é um nome que pode estar associado a diferentes pessoas. Se você estiver se referindo ao Marcelo Nóbrega, no contexto de um livro colaborativo ou projeto editorial, talvez seja um colaborador ou coordenador de um projeto na área de gestão de pessoas e futuro do trabalho. Para fornecer informações mais precisas, poderia especificar o contexto ou área de atuação do Marcelo Nóbrega que você está procurando? Ah, Assim, exato. posso. Por favor, então, eu estou procurando o Marcelo Nóbrega, que é meu amigo, foi diretor de recursos humanos do McDonald's e hoje tem uma influência muito especial no LinkedIn. O que você pode me falar do Marcelo Nóbrega? Então, é interessante que você está O dando uma. Nóbrega é um profissional com vasta experiência na área de recursos humanos, tendo atuado como diretor de RH do McDonald's Brasil entre 2014 e 2019. Durante esse período, ele contribuiu para que a empresa fosse reconhecida como um Great Place to Work, um reconhecimento importante no ambiente corporativo.
Tá bom? Além disso, Então, a gente falando, né, acho que isso que é muito É legal, né? isso. Então, a gente estava há 2 meses falando assim da novidade do chat GPT, que ia me ajudar a escrever alguns textinhos. E que eu olhava e dizia, puxa vida, será que pega? Hoje, a gente já tem outras funcionalidades. Você falou do chinês, que já mescla o jeito de pensar do Elon Musk com o Jeff Bezos, Exato. né? E eu descobri essa funcionalidade que a gente estava falando agora há pouco sobre a solidão do home office, mas que ele pode ser o meu companheiro de conversa e o companheiro de trabalho que eu não tenho no home. Então, assim, como é que a gente vai ajustar e calibrar para cada uma das nossas necessidades o Exato. uso da inteligência artificial e Então, da tecnologia? no Japão, esse companheiro para idosos já existe, já é realidade, né? Então, você pode ter isso no formato de um robô humanoide ou de um bichinho, né? Mas você consegue interagir. Então, e para mim, para fechar esse pedaço da conversa, a tecnologia ajuda a incluir as pessoas. Então, existe a tecnologia assistiva, por exemplo, para PCDs com algum tipo de deficiência que você pode melhorar, ajudar a melhorar a visão, a audição, a locomoção, o trabalhar no computador, etc. Tá? Isso é um ponto sensacional. Também, recrutamento e seleção. Eu consigo dar atenção a todos os candidatos de um processo seletivo. Eu não estou limitado mais pela musculatura de uma pessoa. Musculatura E numa forma figurativa. vai fazer uma entrevista a cada meia hora. Ela pode te fazer várias entrevistas simultaneamente. É Você isso, ter é isso. Ler o currículo de milhares de candidatos. Quando uma pessoa vai ler 50 e vai dar atenção a 20, vai chamar para entrevistar 3 e acabou. E a melhor pessoa talvez estivesse naquelas milhares de outras que foram ignoradas por falta de recurso. Outro ponto, um helpdesk, por exemplo. O helpdesk está limitado à quantidade de PAs que você tem para fazer o atendimento síncrono, né? Coloca uma inteligência artificial nesse helpdesk. Você vai atender 24 por 7, todas as demandas que acontecerem. E olha a inteligência que pode ser derivada daí. O helpdesk limitado por uma quantidade de PAs, apenas algumas pessoas vão acessar, apenas algumas dúvidas serão sanadas. E isso vai frustrar um monte de gente que não tem acesso ao helpdesk. E aos pouquinhos, né, essas más experiências vão se tomando para um dia a pessoa resolver ir embora. Então, olha só, um helpdesk bem manejado é um fator de retenção. Mas o ponto que eu quero trazer é a inteligência que o helpdesk pode trazer. Quando eu tenho 2, 3 pessoas no helpdesk atendendo algumas, poucas pessoas do meu quadro de colaboradores, eu vou ter um conjunto de informações. Se eu tenho uma AI atendendo todo mundo 24 por 7, eu sei tudo que as pessoas estão buscando informação. E eu consigo entender se eu preciso mexer no meu plano de benefícios, nas minhas políticas, o que, que não está acontecendo, quais são as dificuldades que as pessoas estão tendo. E com isso, eu faço um plano de ação, eu vou ter iniciativas novas, eu vou mudar políticas, eu vou mudar benefícios, etc., para pensar na experiência do colaborador. Então, para mim, a tecnologia é inclusiva. inclusive. Ao longo da história, o ser humano sempre soube fazer as suas readequações, as suas readaptações em relação às mudanças tecnológicas, né? É, qual é o profissional humano que vai fazer a diferença daqui para frente na era da inteligência artificial? Porque quando você estava falando aqui, eu falei, caramba, quem vai estar por trás dessa programação desse helpdesk? Quem vai estar desenvolvendo esse equipamento? Que foi Uhum. muito do que a gente viu, né? Eu venho de uma área que é televisão e a gente alugava um helicóptero para fazer uma imagem e, sei lá, um aluguel de um helicóptero por mês para fazer 4 ou 5 voos era R$ 30.000. Hoje, com 7 mil, você compra um drone que vai te atender todo dia, toda hora, e muitas vezes, até se for o caso, programado e fazer a entrada ao vivo em uma emissora de televisão. Tem um novo talento que o mercado está demandando também, né, meu amigo? É na linha dessa agilidade, né? Dessa flexibilidade, dessa capacidade de aprender rapidamente. Então, não é uma terminologia nova, mas o learning agility em inglês, ou agilidade de aprendizado, é fundamental, é importante. Sempre foi, né? Agora eu acho que mais, porque é mais veloz. Então, Boa. mas talvez mais forte do que a capacidade de aprender seja o desapego.
né? Ou seja, Sabe que você você falou deixar de do... lado as questões anteriores, as antigas, né? Eu eu não conhecia o Learning Agility, eu conhecia o Uhum. Learning Organization. Mas esse Learning Agility, a prova dele é isso, né? Há 3, 4 semanas, né, de julho de 2025, a gente estava dizendo assim, você tem que ser especialista em prompt. E É, agora você não precisa ser especialista em não. prompt, você só vai escrever para o chat, escreva um prompt completo sobre gestão de pessoas, né? E ele vai fazer o prompt para você. Amigo, o nosso tema aqui é gestão descomplicada. Eu tenho só mais 2 perguntas para você. Tá Uma bom. sobre o projeto que você fez da pesquisa recentemente, sei que a tua agenda é apurada, Uhum. né? Mas a outra é a seguinte: para termos uma gestão descomplicada, gestão empresarial, então, separe essa pergunta. Quais são os olhares, as preocupações, as dicas que você tem? E trazendo para a área de RH, como se faz uma gestão de RH descomplicada? Separei em 2. Isso é interessantíssimo, né? Porque a gente se apega às coisas, a gente se apega à prática, à receita de sucesso anterior. Mas para mim é importantíssimo a leitura de cenário e o entendimento do que vai, do que é essencial, do que é importante para a tua empresa, no produto, no serviço. Como é que você vai atender o teu cliente bem? Como é que o teu cliente vai voltar? Então, essa leitura do que é sinal e do que é ruído, e a gente descartar ruído e se concentrar no que é sinal e o que é essencial para o teu sucesso. E para mim tem um exercício também super simples, e aí eu trago para RH. Na verdade, o que eu vou mencionar é aplicável em qualquer área de negócio, mas, e obviamente, também no RH. Então, para mim é o seguinte, e eu praticava isso com a minha equipe, tá? Eu costumava olhar para o que o RH estava trabalhando, no que a minha equipe estava trabalhando, e tomar decisões de onde a gente investia versus o que a gente deixava de fazer. Então, o ponto é o seguinte: é uma matriz 2x2, super fácil. Boa. Essa tarefa agrega valor, soma para a proposta de valor da empresa, traz valor para o cliente final, sim ou não? E no eixo vertical, para executar naquela tarefa, a competência da qual eu necessito é fundamental para o nosso negócio, sim ou não? A competência que agrega valor para o consumidor final, tá? Então, nesse eixo, né, X, agrega valor, eixo Y, quero dominar essa competência? Aí pensa no canto inferior esquerdo. Não agrega valor e não é uma competência desejada, essencial, que nos diferencia. Para de fazer. Por que diabos você está executando aquele trabalho? Ele não agrega valor para ninguém. Patinando, né? Mais do mesmo. Elimina. Já teve o seu momento, já foi importante, não é mais. Para, sem dó. Tira. Eixo X, lado direito. Agrega valor para o cliente. Boa, legal. Mas não é uma competência essencial, não é uma competência que realmente nos diferencia da nossa concorrência como empresa. Eu terceirizo, eu compro no mercado, porque tem gente no mercado que faz aquilo melhor do que nós. Com mais excelência, num custo menor, sem tirar o teu olho do teu negócio principal. Exatamente, exatamente. Terceirizo, tá? Falando de RH ou de um outro departamento, pode ser terceirizar internamente para outro departamento que sabe fazer isso melhor do que você. Bom, Sabe que vamos. eu conheci uma empresa recente que ela tem um desafio de contratação muito grande. Ela tem Uhum. 6 mil funcionários. E aí o que acontece? E aí contratações entrando de 800, 700 pessoas. E aí o RH puxou para baixo dele a comunicação e marketing. Que bobagem! É, Ah, não, é, porque a gente tem que comunicar com as pessoas. Não, uhum. entrega essa comunicação para quem sabe fazer efetivamente, não pendure ela, né? É essa a Não tire reflexão. ela do teu foco principal. É essa a reflexão, é essa a reflexão. Então, aí o terceiro quadrante é o do lado esquerdo superior. É, agrega pouco valor
mas é uma competência nossa, da nossa empresa, que nos diferencia. Ok. Então, Fator você, de diferenciação. sim, mas agrega pouco valor, agrega pouco valor. Então, você automatiza, coloca nos sistemas, coloca em sistema, em máquina, em equipamento, em robô, tá? Onde é que você vai, então, se dedicar? Naquilo que agrega muito valor e que é uma competência essencial e que nos diferencia da concorrência. Você vai focar aí. O que traz, volto na reflexão que a gente fez anteriormente, de o que o humano vai fazer, o que a máquina e a inteligência artificial vai fazer. É isso. A inteligência artificial vai entrar, porque é uma competência essencial nossa, vai entrar na terceirização, Que mas precisa vai ser nos... feito. Isso, que sim, se não precisa ser feito, para de fazer, pelo amor de Deus. E isso tudo libera tempo, então, para a gente dedicar nossos esforços, aquilo que nos diferencia e que o cliente valoriza e que agrega valor ao produto. Então, essa é a dica, essa matriz 2x2. Super simples o pensamento, mas não é fácil de fazer, tem que Da desapegar. praia. Eu vou pedir para você desenhar ela para mim aqui depois e mandar num print do celular, Uhum, mas olhar assim ela é fácil. Quero ver lá na firma, né? é Porque isso. lá na firma tem muito macaco pendurado nesses galhos, né? Tem muita gente nessa dependência. Aí que você Tem muita precisa de um gente líder forte. investida nas soluções anteriores, nas soluções que estão lá. É Eu por lembro isso do que muito passado. mastodonte, provedor de serviço de sistemas, de ERPs, não vai mudar e vai caducar e vai perder espaço, porque muita gente investiu, investe e está lá a solução que existe hoje no momento e não quer mudar a solução porque vai mexer no queijo dele. Sensacional. Amigo, a última questão nossa aqui. Como que foi trabalhar nessa pesquisa que você fez recentemente com executivos de RH? Como foi essa pesquisa? Como foi esse trabalho? E você poderia trazer para a gente, compartilhar para nós aqui as visões que você trouxe desse projeto, desse processo? Sem dúvida, Nascimento. Ó, então, aí eu remeto ao que eu falei anteriormente como uma competência importante para executivos, curiosidade. Então, eu parei, e já é algo que eu reflito em algum momento, né? Mas eu fui buscar agora documentação, registros disso. Então, eu fui olhar o perfil dos líderes de recursos humanos das 500 maiores empresas brasileiras no LinkedIn, autodeclarado. Está lá o perfil de todo mundo, né? Então, eu pesquisei, entrei no perfil de 500, de 370 dos 500 líderes, né, que eu consegui Você entrou identificar. ou a inteligência artificial entrou? Conta para mim. Então, olha só, Nascimento, não, então, Que maldade nessa pergunta. exatamente, eu tenho vergonha de admitir, eu tenho vergonha de admitir que fui eu que entrei, fui eu que entrei. Olha, É, a você fez inteligência, não sei, como a gente dizia antigamente, fez na unha. eu fiz na Mas unha, tem valor, eu reconheço. Então, fiz na unha, parabéns. mas a próxima edição eu vou usar a inteligência artificial. Então, eu entrei, li, interagi com alguns deles, né? E a partir daí eu entendi formação acadêmica, pós-graduações, tempo para chegar à posição de diretoria, quantas movimentações a pessoa fez até chegar lá, em que setores de atividades eles trabalharam, quais empresas melhor formam profissionais de RH, é, como as formações mudaram ao longo do tempo, o que essas pessoas estão fazendo hoje em dia, quantos estão em posições de conselheiro, quantos passaram por startups, Olha, quantos fazem investimentos em startups, regiões do país onde que eles estudo, meu estão. amigo. E aí eu identifiquei três perfis, três personas, digamos, e eu também desenhei personas setoriais. Então também tem características, tem setores que têm características próprias Uhum. dos seus líderes de RH, né? Tem mais uma homogeneidade, assim. Então, existem três personas de eu vou comentar apenas duas coisas interessantes, assim, pessoal. Primeiro, existem três personas de profissionais de RH. A primeira é o company man ou company woman. É a pessoa que trabalha há muito tempo numa mesma empresa, tá? Uhum. E aí são por características do setor ou da empresa. Uma empresa muito regulada, uma empresa que tem sindicatos fortes, tá? Então, Entendi. é a empresa que valoriza o conhecimento do setor, o conhecimento dos stakeholders, e o líder de RH está lá há muitos anos. Então, existem empresas com essa característica, ok?
o profissional que é especialista, né? Aprofunda, tá? E são poucas, não é muita Uhum. coisa. Não, e eu entendo, tem negócios que são muito regulados, que Exato. precisam ter uma Telecomunicações, por negociação exemplo. sindical, que tem Telecomunicações é muito normatizações regulado. É governamentais, por aí, é por aí. concessões, né? Por exemplo, imagina empresas que têm políticas de gestão de pessoas de longo prazo, né? Uhum. É Então, isso, requer exatamente. Você já identificou, você fez a leitura super correta. É isso. Mas como a gente falou há pouco, olha só como tudo que a gente fala de gestão de pessoas se comunica e é sistêmico, né? Como a gente falou há pouco, o mundo hoje está mais para generalistas do que especialistas. Então, esse grupo é pequeno. pequeno. O segundo grupo são generalistas. São pessoas de carreira, são pessoas que fizeram algumas movimentações ao longo da vida, trabalharam em subsistemas de RH diferentes, trabalharam em setores de atividade diferentes e chegaram à posição de líder de RH. Então, esse ponto é o generalista que teve várias experiências diferentes. Lembra que eu falei de construção de adaptabilidade? É exatamente isso que esses profissionais demonstram, tá? E a terceira persona é um profissional de negócio que transita por dentro de RH para ele crescer como executivo. E ele, eventualmente, vai sair do RH para assumir uma outra função mais de frente, tá? Potencialmente, inclusive, vindo a Interessante. ser líder de uma unidade CEO de negócio ou ou CEO CEO. de uma empresa. É isso. São essas três pessoas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do perfil de formação. Lá atrás, década de 80, formação mais forte em psicologia, porque vem da questão de teste vocacional, Contratar. lembra disso? Teste Sim. vocacional, tá? Vamos usar e testes psicométricos. Então, A entrevista, né, de recrutamento e exatamente, seleção, a exatamente, habilidade para fazer essa entrevista, que era uma exatamente. coisa muito valorizada. Não, esse Isso, cara, isso, isso, a era isso. do headhunter, né? Com instrumentos, né, com assessments. Então, e a partir desses assessments, decide se contrata ou não contrata e em que área a pessoa vai trabalhar. Tá? Isso mudou no momento em que essa primeira frente aí de RHs não conseguiram fazer conexão com o negócio. E aí entrou muito engenheiro em recursos humanos. Pessoal de Porque TI também, né? pessoal de TI também, exatamente. Pensamento mais lógico, mais algorítmico mesmo, assim, né? De solução de problemas, gente vindo da área de negócios para dar uma mexida na RH. E Nessa hoje, linha, a gente estuda e acompanha muitas empresas, né? Aqui no Paraná, a gente tem um caso que eu vejo e acompanho ali a movimentação do executivo deles, que é no Boticário. É um cara exato, que era de TI, exato. que entrou ali fazer um ajuste, e bem nessa linha que você falou, parece que agora ele já está numa outra área do negócio, ou seja, o RH VRF, foi uma catapulta. VRF, Vibra, Boticário, Natura, e tem mais, tá? Tem mais. Mas é exatamente isso. Bom, na formação, voltando à formação, primeiro momento, psicologia, segundo momento, engenharia e TI, terceiro momento, atual, administração, que é para fazer a conexão da gestão de pessoas com as necessidades e a estratégia do negócio. Eu disse que ia falar duas coisas, vou falar uma terceira. Opa, Vou falar uma obrigado. terceira. Porque eu sou apaixonado pelo aprendizado, pela educação formal, e muita gente falando bobagem, dizendo que educação superior e nível de universitário não é mais importante que o trabalho. Ok, balela, balela. Todos os 500 líderes de RH dessas empresas têm formação universitária, para mim isso é óbvio. Indispensável, né? E 90% deles têm pós-graduação. Ah, que bom. E 70% deles têm duas pós-graduações, pelo menos. Aí entra aquela história que a gente falou da excelência de um bom generalista, né? Exatamente. Exatamente. Que legal. Aí, Mas voltando nas personas, e aí eu paro. Voltando nas não, personas. eu tô gostando, porque a gente está recebendo essa informação aqui agora em primeira Em mão. Você primeira está mão. lançando esse ano.
né? Depois a gente vai deixar aí para todo mundo como é que as pessoas fazem para buscar os resultados dessa pesquisa, né? Quem patrocinou essa pesquisa, quem está por trás como apoiador Perfeito. desse projeto, porque tem um valor muito grande. Pós-graduação. Lembra das pessoas, o company man, woman, que trabalha sempre no mesmo setor de atividade e muito tempo numa mesma empresa, as duas pós-graduações que essa pessoa fez são Uhum. de recursos humanos. Ele é um especialista, eu falei, ele é um Ah, especialista, entendi. inclusive no estudo, tá? O RH de carreira, que trabalhou em algumas empresas diferentes, também em algum setor de atividade diferente, esse indivíduo, ele fez duas pós-graduações também. Mas a primeira foi de RH e a segunda foi de negócios. Boa. Aí, aí Vamos pôr como a gente gosta de simplificar, né? É o cara que gosta de ganhar dinheiro e sabe como acha as pessoas para ganhar essa grana. quer fazer uma carreira boa, exatamente. E a terceira pessoa, que é o RH CEO, o RH que veio da linha de negócio e retornará para a linha de negócio, esse cara também fez duas pós-graduações, mas as duas são de negócio. Olha só como está tudo alinhado, né? Como tudo fecha. É Interessante, cara. sensacional. Que É legal. isso. Marcelo, obrigado por você trazer essas informações para a gente a respeito dessa pesquisa. Ela é uma pesquisa própria sua ou ela Eu está... fiz por conta própria, eu fiz Parabéns. sozinho, contei com Poxa, a ajuda de pessoas para publicar, né, fazer o design, fazer o texto e tal, uhum. muito bacana, mas a pesquisa fui eu que caí dentro dos perfis. Parabéns, muito obrigado por essa disposição, né, de fazer esse estudo, fazer a pesquisa e, acima de tudo, de compartilhar conosco, né? Quero pedir a tua autorização para a gente divulgar essas Já está informações. autorizado, Ah, coloca muito depois o obrigado. link para o pessoal para fazer o download, para ter o material completo, e quem quiser interagir comigo, tirar dúvida, mandar mensagem, pode mandar. LinkedIn, né? Marcelo Nóbrega lá no LinkedIn, Instagram, Marcelo Nóbrega também. Tem a página do Você Está Contratado, que é o projeto de vocês, né? Você e do Jederson. Eu só tenho a te agradecer. E dessa forma a gente ajudou as pessoas a descomplicar um pouquinho a gestão, conversando de uma forma muito legal, muito bacana e muito simpática. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, José Nascimento, todo mundo que nos ouviu também. Obrigado. Encerramos a gravação, então? Boa!